Qual é, Nilton? O nosso tema hoje, J. Bento, é a questão do suicídio. O que é que o mês de setembro é um mês caracterizado, e assim chamado de Setembro Amarelo, pelo índice de suicídios e um fato que ocorreu, e aí o Conselho Federal de Psicologia designou o mês de setembro como um mês que fosse um alerta para a questão dos suicídios no Brasil. Na verdade, o mês de setembro é algo internacional. Fique à vontade, irmão. É algo internacional, não é por causa Mas, J. Bento, fica à vontade para a sua participação, J. Bento. Eu estou ouvindo aí o programa e eu queria dar meus parabéns a esse grande programa, que esse programa só veio para cada vez mais refrescar a mente daqueles que sempre têm dúvida. E você sabe que nós estamos aí passando por uma dificuldade muito grande do Brasil, e a gente, esse programa, Nilton, eu quero dar meus parabéns a ele, quero dar parabéns a Souzense por ter brilhado esse grande programa que vocês fazem com essa grande audiência. Olha, o Curralinho em peso, viu, nesse programa, ouvindo. E então a gente só tem que agradecer a vocês e primeiramente dizer que eu sou, como se diz, analfabeto, não sei ler, sei bem assinar meu nome, sei as coisinhas, mas eu estou compreendendo muito com vocês. Estou sendo um aprendiz desse grande programa que vocês fazem, dessa grande credibilidade que vocês têm, respeito ao ouvinte. Isso é muito bom, amigo. Você veja bem, os políticos estão tudo endoidecendo a partir de agora em diante. Você vê esse deputado de João Pessoa, ele não sai da televisão, viu? Pedindo, implorando, porque sabe que vai ser derrotado e vai passar por uma grande decepção. Isso é o que nós vemos e isso é o que nós vamos presenciar. Um bom dia. Bom dia, J. Bento, agradecer pela sua participação e dizer que é sempre um prazer tê-lo como nosso ouvinte e mandar um forte abraço a todos os nossos ouvintes aí do Curralinho, dizer que a zona rural nos encanta. E, doutor Raimundo, fique à vontade. Então, a questão da homossexualidade, só para nós encerrar, não tem essa coisa de opção, não tem essa coisa de doença, de genética. Eu penso que seja uma conduta aprendida. Ou seja, começa desde ser fulano gostou, fulano não gostou, segue. Tá? Então, tem essa coisa, não é opção, foi uma opção. É genética, é doença, não. Eu creio que a homossexualidade é uma conduta aprendida. Quer dizer que é desenvolvida no meio... A pessoa se vai gostar ou não. Não deixa de ser, opção. É como eu costumo citar um exemplo. Entenda só, eu costumo citar um exemplo assim. Você está assistindo a novela, está assistindo um filme, e todo filme, dependendo do assunto que for, tem que ter o beijo do galã com a mocinha. Então você está assistindo aquilo ali, você, o homem, se sente aquele homem beijando aquela mulher, e a mulher deve se sentir a mulher beijando... Mas pode ser o contrário, e por que não? O cara pode se sentir aquela mulher beijando aquele rapaz, e por que não? E se for? E se não for? Sabe por que não é opção? Porque quando a gente está falando de desejo, é algo mais bem profundo. Porque muitas vezes a pessoa teve o contato sexual e diz, eu não gostei. Não gostei. Eu vou seguir. Pode até ser bissexual, mas ele não gostou. E querer seguir. Por isso que eu digo que é uma conduta aprendida. Tem um momento que ele fala, eu gostei, o ambiente está apropriado para isso, a minha vida é isso. Quer dizer que não tem cura, ou não é doença? Não é doença. Não é doença. A questão é essa daí. Não tem essa questão de cura, não é doença, não é coisa genética. Não existe isso. Então, como eu disse, desde 1990 foi abolido isso. O termo homossexualismo foi abolido. Agora a gente chama de homossexualidade. É um cidadão comum, uma pessoa comum. Já pensou? A pessoa que trabalha do nosso lado... porque tem a opção de ser gay e a gente vai dizer fulano é doente. Não existe isso. Em relação à questão do Setembro Amarelo, Raimundo, você me falou que é um assunto, foi estabelecido não pelo Brasil, mas é uma norma... É algo internacional. Só para concluir aqui o assunto que a gente começou falando dessa questão da homossexualidade, o juiz que fez emitiu esse parecer, ele também emitiu uma nota e já tem a OAB apoiando, dizendo que ele em nenhum momento considerou a homossexualidade como doença. Ele apenas estava fazendo um trabalho
que o Conselho Federal Conselho Federal de Psicologia estava querendo barrar algumas formas, o trabalho de alguns psicólogos, certo? De querer fazer a reversão da reorientação sexual. E alguns psicólogos que estavam fazendo esse trabalho e o juiz e o Conselho Federal entrou com um processo proibindo esse trabalho dos psicólogos e o juiz apenas emitiu o parecer dele dizendo que o Conselho de Psicologia não deveria se ater a esse problema aí, que deixasse o psicólogo tratar ou fazer continuar suas consultas desde que fosse preservada dentro das questões éticas, preservada a identidade e o trabalho. E foi apenas isso que o juiz fez o parecer. Ele em nenhum momento tratou a homossexualidade como doença. É uma nota que ele emite. É questão de direito entre eles, né? Advogado. O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal. Tá voltando atrás, né? Certo. Escorregou, né? Então pronto, agora a questão do suicídio. Efetivamente vamos falar do Setembro Amarelo, mas tem uma participação aqui, é Genival. Bom dia, Genival. Bom dia, meu amigo Luciano, meu amigo Miquel, meu amigo Osgildo aí que tá aí na parada aí na luta. Eu queria fazer uma pergunta, né? Uma polêmica que tá havendo aí, né? Pois não, Genival. Eu queria saber se tá... Só uma pergunta que eu queria fazer a você. Se ninguém é contra, eu não sou contra, não tem nada a ver. Diz que cada um é cada um. Eu queria saber se o homossexual, ele vira a mão, como é que se diz? Pois é, o caneco, não vou dizer o palavrão não. É uma doença, Osgildo, ou é faz safadeza, né? Como estão dizendo aí, né? Que tem cura, né? Eu queria saber a minha resposta de vocês aí. Bom dia, Genival. Agradecer pela participação. Muito obrigado, Genival, por sua participação. A participação do ouvinte, ele tem essas interações e essas dúvidas, e assim, muitas vezes acontece por parte de você ouvinte, nossos internautas, o desconhecimento. Né? É isso, e aí fica à vontade. Então, é como a gente já comentou, não é doença, tá? Isso não é doença. Se tratando de desejo, não é doença. O que é desejo? No caso, eu estou falando do desejo sexual. Isso, né? O que é desejo sexual? O desejo sexual é aquela vontade que é a questão carnal. É o desejo sexual, né? Do coito. Tá? Mas isso é criado, é ambiental. É hormonal. Isso é normal do ser humano. A gente não precisa de procriar isso? Tá? Isso é comum. Para uns é mais, para outros é menos, para outros nenhum dos dois, né? Mas todos nós temos que ter esse desejo. Falar como na questão dos relacionamentos. É fundamental a questão do desejo sexual no casamento, no relacionamento, eu digo. Tem que ter, gente. Então, se não tiver, não tem, não existe. É a coisa normal. Agora, a questão, repito, de alguém ter essa... optou por dar continuidade, de querer... Olha, eu sou assim, como diz o cidadão aí. Porque fulano faz isso e aquilo. Repito, não é doença. Tá? Não é doença. Não é homossexualismo, é homossexualidade. Eu sei que é um pouco complexo. Teria que ser uma pessoa na área da sexualidade, na experiência da sexualidade. Eu não sou da área da sexualidade. Mas entendo pouco o assunto. Dá para a gente refletir. Repito novamente, não é doença. Eu diria que até a coisa é normal. Ele é normal, uma pessoa como nós. Porque ele tem esse desejo, eu vou fazer o quê? Beleza. É isso. Assim, a gente entende que essas opções... Respeitar o outro. Eu acho que a palavra mais coloquial para essa situação é respeito. Isso. Certo? E aí, o nosso editorial, a gente reeditou justamente por conta disso. É o respeito e o amor que as pessoas têm que sentirem umas pelas outras. Que tem que ser tratado, sabe? E aí, eu acho que esse ponto, Kerlen, está vencido. Certeza. A gente entende muito que a sociedade tem que viver de forma harmoniosa, coletiva, sabe? Mútua, e só se constrói com amor. No trabalho, né, no caso, porque alguém é gay, seja uma mulher, e pode ver que os outros companheiros certamente respeitam o companheiro. Não, isso já houve, uns tempos atrás, uma certa discriminação. Hoje eu vejo com mais naturalidade,
certo? Que as coisas aconteçam e que as pessoas aprendam a se respeitar. Sabe? Acho que a frase mais oportuna para esse momento é respeito. Certo? Mas em relação ao Setembro Amarelo, o que é que você tem para os nossos ouvintes e o que isso afeta no mercado de trabalho, para o trabalhador? O programa Espaço Aberto é esse canal que leva as informações ao trabalhador e deixa ele bem informado e também bem ambientado com tudo isso que acontece. Bom dia, Raimundo, mais uma vez. Ok. Vamos lá. Olha, o Setembro Amarelo. Eu começo logo sempre falando pelo tabu. Porque, na verdade, o Setembro Amarelo é isso, da prevenção do suicídio. O maior dos tabus é que você não fale sobre suicídio, pessoa. Só para você ter uma ideia, na questão das mortes por suicídio, há um grande falseamento. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, o falseamento é no mundo inteiro. Os familiares, devido ao tabu, não gostam de dizer que foi suicídio. Isso pela questão religiosa, pela uma questão... Tem a questão religiosa e a questão familiar. Talvez a questão religiosa é mais forte. Por exemplo, um judeu, eu gosto sempre de citar o judeu. Se um judeu cometer suicídio, ele é proibido de ser enterrado no cemitério. Ele enterra no cemitério do católico, do espírito, do canto aí, mas deles não, é proibido. Então a questão religiosa é muito forte. Então são falseados os dados. No Brasil, em média estatística, 8 mortes por 100 mil habitantes. Estados Unidos chega a ser o dobro. Os países asiáticos, como o Japão, 26. A cada 100 mil? A cada 100 mil. Na verdade, é muito mais. 70% dos suicídios no mundo, o índice é nos países ricos. Nos países desenvolvidos. Interessante isso, né? Aí vem aquela questão, talvez seja por causa da pressão. Econômica. Por exemplo, no Japão, é assim, se você tem um emprego, o japonês, para ele fica doente. Ele não tem que ter ele tem que ter 2, 3, 4. Então, é uma pressão muito grande. É como as pessoas perguntam, por exemplo, na questão da acadêmica, da faculdade, você sabe que o maior índice é o curso de medicina em suicídio, é na área de saúde, mas medicina, ele prepondera sobre os demais. Você acha que é devido a essa questão, pressão da família, do vestibular, pressão dentro da faculdade, de querer ser o melhor, pressão depois de estar convivendo com a questão da morte, com a questão da luta, do sofrimento. Ô Raimundo, você falou dessa questão aí, dessa pressão, e realmente a Carta Capital traz aqui um caso, sabe, aliado justamente a esse assunto. Natália, 16 anos, dorme em média 5 horas, porque há uma pressão para que ela passe no curso de medicina. E aí, às vésperas das principais vestibulares do Brasil, ela sente a pressão aumentar. À medida que o conteúdo das aulas aceleram, os pais, a escola e o próprio cursinho cobram resultados exemplares. Suas respostas são cada vez menos horas de sono, mais horas de estudo, e as crises de depressão e ansiedade se tornam mais frequentes. Ok, olha, o maior índice de suicídio, o que é que provoca o maior índice de suicídio? 90%. Dos 90%, 70% tem algum transtorno mental. Aí vem aquela preocupação dos familiares que tem alguém que tem transtorno mental. Tá? E dentro do transtorno mental a gente tem a depressão, tem o alcoolismo. E nós estamos falando aqui de trabalhador, tem uma questão chamada desemprego. O índice é alarmante também de suicídio. Então, devido, como você falou, a pressão é muito grande, o camarada tinha um padrão de vida, tinha aquele sonho, e de repente fica desempregado, não consegue, ele às vezes não suporta. No Brasil, tem dados em relação a como tem afetado o mercado de trabalho e o posto de trabalho? Olha, é alto também, sabe? Porque não só afeta aquela pessoa, mas também os colegas do trabalho, no caso do suicídio. Mas a maioria mesmo do fator suicídio é quando sabe que o companheiro já estava desempregado. É muito difícil, assim, já no trabalho. Ocorre sim, mas a grande maioria é na questão do desemprego. Então os colegas ficam sabendo, fulano veio a falecer, cometeu suicídio. Passou 20, 30 anos naquele trabalho, saiu, não conseguiu voltar. A pressão é muito grande, como diz você, pressão é muito grande. Tá? Isso é preocupante porque se você chega a esse estágio de depressão, e aí é um passo para o suicídio, quais são os remédios e os caminhos a serem tomados? Falou em remédio, né? O Brasil, sempre o Brasil, né, João? O Brasil é o número 1
em consumo de antidepressivo. Parabéns aos laboratórios, né? Ficando mais rico e mais rico. Só perde para os donos de petróleo. A questão do medicamentoso. Poucas pessoas não percebem isso. São riquíssimos. Então, o Brasil é o líder em consumismo de antidepressivo. Todo mundo vai lá, por exemplo, se alguém está lá desempregado no caso, fulano está com depressão, está com os pensamentos de ideação suicida, digamos assim, por quê? Procura ajuda, vai no médico, psiquiatra, passa medicamento. É transparente Sim. Esse estágio? Sim, o grande questão, o grande gargalo é comum perguntar às pessoas, e há 2 semanas eu conversei com um trabalhador, casa com uma depressão terrível, disse já faz 3 anos do sofrimento, toma medicamentoso. Eu perguntei, você lá procurou ajuda de um psicólogo? Eu disse, não. Porque há ainda também Olha aí o erro. Há ainda também uma resistência muito grande em relação à questão do tratamento. Eu não vou no CAPS porque eu não sou doido, aquela coisa. Não é isso? E o cara sofrendo, trabalhador. Então, às vezes é a esposa, é os familiares que levam a pessoa. Mas eu repito, só medicamentoso, atenção, não resolve. Então a gente confia, e às vezes vai na 2ª, 3ª vez, é comum, o médico já sabe quem ele é, nem conversa nada, já vai passando medicamentoso. Já prescreve, aliás. Ele não procura o diálogo. No caso, ele não prescreve, ele transcreve, né? Ele transcreve a última receita. Ou reescreve, não? Vamos lá. Então ele precisa do psicólogo e ele não procura, infelizmente. O diálogo é tão importante que tem até um órgão que você já procurar no Dr. Google aí, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Que às vezes o indivíduo está prestes a cometer o suicídio, e às vezes por uma palavra ele mudou tudo. Estava lá no quarto trancado, seja lá onde for, ele já ia tomar decisão, e às vezes uma palavra ele mudou. Talvez ele não diga, mas ia cometer e deixou de comentar. O que nós estamos fazendo aqui é o Setembro Amarelo. Você já teve algum paciente que chegou a esse estágio do suicídio e não foi concretizado? O que é que ele relata desse momento? Olha, ele chegou, e interessante, depois cometeu, né? Cometeu. E as pessoas às vezes perguntam, mas por que tomar medicamento, tinha total assistência e chegou ao fim de fato? Né? Aí é da questão do antidepressivo. O antidepressivo, quando ele toma, então ele já está com idealização suicida. Então, a psicomotricidade dele, ele está o quê? Ativo. Então ele disse, agora vai. E quando está na fase da depressão, ele está lá, eu vou cometer o suicídio, mas eu estou tão cansado. Peraí, hoje não vou não. Então vai levando para a barriga. Então como dizem os médicos, né? A questão de ponderação, você tem que ter um equilíbrio aí, medicamento, acompanhamento. Num fato, preocupante é a questão do planejamento. Gente, quando ele está na fase do planejamento, tem que ser internado. Porque ele ainda está só falando, vou me matar. Estou com vontade, a vida aqui não está mais. E ele comprou já o veneno. Comprou o veneno. Está lá no canto. Não tinha arma de fogo, já possui uma arma de fogo. A corda, na casa não tinha corda, nem a rede ele adquire. Então isso aí é muito preocupante, tem que ser internado. É lento, mas ele vai criando esses cenários e esses mecanismos para que ele chegue à concretização. Ou, na maioria das vezes, eles desistem. Olha, você responde essa pergunta de Osnildo aí, daqui a pouquinho tem uma participação do ouvinte, mas antes eu quero trazer aqui, Mariana Ferreira, ela diz, como dizia Bob Marley, chegará o dia que vão inventar a doença para vender a cura. Bom dia, Mariana. Aproveitar dar bom dia também aqui aos nossos internautas. Luciana Trigueiro está assistindo de João Pessoa, Laísa Claudino, lá em São Gonçalo, Jorge Cavalcante, Juliana Torres, sempre nos acompanhando, e a contadora Nilza Fernandes. Gerailton G, lá do Posto Tic-Teca. Gerailton também, passou aqui agora, né? Bom dia a todos. Edna Silva. Tem uma participação aqui do ouvinte. Alô, bom dia. É a Ayá lá do Mutirão. Bom dia, Ayá. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. O entrevistado que está aí. Fazendo o motivo da minha ligação, é só para participar e falar com o entrevistado do jeito que esse país está, meu amado. As coisas cada vez mais estão se afetando aquelas pessoas mais fracas. Primeiramente, sabemos que a depressão é doença da alma, né? É uma doença que não tem cura. É uma doença que a gente tem que ter paciência
Aquelas pessoas que lutam com uma pessoa depressiva, é a pessoa que tem que ter mais calma e mais calma, porque a depressão é uma doença muito triste, muito infeliz daquele que pega essa doença, porque, primeiramente, a depressão não existe cura, a depressão é uma doença da alma, só Jesus Cristo mesmo que pode curar a depressão. A gente passamos por um caso desse há 4 anos atrás, uma filha da minha mulher também se suicidou-se, por motivo de um discurso só, ela suicidou-se. Né? Isso aí a gente ficamos, hoje nós estamos, sentimos no coração, sentimos o que é a depressão. A depressão, meu amado Osnildo, entrevistado que aí está, é uma doença muito triste, porque a gente sabe muito bem o que esse país vem passando cada vez mais com essas pessoas mais fracas, é aqueles que caem na depressão, porque muitas vezes a pessoa bota algo na cabeça, né, e fica nessa situação e finda chegando ao ponto do suicídio, aonde o nosso país, infelizmente, é um país que vem acontecendo muito suicídio, por mantê-lo dessas pessoas que vêm administrando o Brasil, que também tem culpa nisso. Porque muitas vezes um cidadão brasileiro que gosta de pagar os seus impostos, que gosta de estar com seus atos todos em dia, suas contas tudo em dia, e quando chega numa situação de dever e não poder mais pagar, e de onde não tirar, aí ele comete esse ato triste, né? Porque é muito triste a pessoa se suicidar. Portanto, meu amigo, só isso e muito obrigado no bom programa. Muito bom dia, obrigado pela sua participação, Ayá. Você iria fazer uma pergunta? Não, eu já tinha desligado. A gente agradece a participação, dizer Ayá que esse tipo de fato, e aí Raimundo iria interagir contigo, e aí fica à disposição para querer voltar a interagir, para que a gente possa aprofundar, né, Raimundo? Levar essa informação de forma mais participativa com o nosso ouvinte. Mas fique à vontade. Então, é a questão do jovem. Gente, ele está crescendo. Não para de crescer a questão do suicídio jovem, de 15 a 29 anos. É a segunda causa de morte de jovem é suicídio, de 15 aos 29. Você já ouviu falar no para-suicida? Ou seja, o indivíduo ele não tem coragem de se matar, mas ele pega um veículo, ele pega uma moto e ele diz, agora vai, agora eu vou me matar, sem dizer a ninguém. Então, quando chega perto, aí às vezes, eita, não quero não, tenta desviar, bate no carro, vem a falecer e todo mundo pensando, não, foi um acidente. E ele já tinha essa ideação suicida, é o chamado para-suicida. Realmente, Raimundo, essa informação que você traz aí é informação muito importante. O indivíduo vem no carro, o outro diz, rapaz, de repente fulano jogou, o cara vinha e jogou em cima de mim, ele tentou desviar, não sei se ele não viu, deixa que ele já tinha ideação suicida, isso é o que nós chamamos de para-suicida, tem muito isso. Aí vem aquela coisa, suicídio, mas a família fala, não é não, foi um acidente. Foi um acidente. Aquela coisa, quer dizer que há esse planejamento, ele cria esse cenário, ele planeja tudo isso que vai acontecer, e na execução ele tem as etapas de... Sim, existe até um seriado na Netflix, né, que está bombando aí na internet, está chegando, né, das 13 razões do porquê, né, que é uma menina que planeja se matar e manda uma fita para cada coleguinha. Então, o que é que aconteceu? 19% de aumento de procura de como suicidar na internet. Os jovens dos Estados Unidos. Isso não é brincadeira não, gente. Kerlin, tem interação do Maria Aparecida aí, Kerlin? Olha, a Maria Aparecida, ela fala em relação ao antidepressivo. É tomar um comprimido de desmonte de tanto sono e moleza e não toma o antidepressivo, né? Usa medicamento para asma. Se ela usa medicamento para asma, já dá sono. Eu citei aqui a Luciana Trigueiro, porque, na verdade, é Everaldo Holanda, que ele está usando o Face da esposa dele. Ele é psicólogo clínico, atuante lá na Casa de Souza, em João Pessoa. Está aqui também Manuel Costa, de São Paulo. Tá, a Mariana também, ela está falando. Meu marido é portador de DPOC. Isso pode levar à depressão? Mas antes de você responder, tem uma participação aqui. É Augusto, lá do Conjunto Frei Damião. Bom dia, Zé Augusto. Bom dia, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, João no controle. Bom dia, o doutor que está aí. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor, ao médico aí, sobre o suicídio. Pode fazer sua pergunta, Zé. Eu quero saber dele sobre suicídio,
sobre essas pessoas que não tem Deus no coração, que tentam o suicídio, que é que ele vai informar aí para a gente. Pronto. Tá bom? Tá ok, Zé Augusto. Muito obrigado pela sua participação. Quero mandar um abraço para Everaldo Holanda lá em João Pessoa. Conheço. Um colaborador, um grande profissional, vem fazendo um excelente trabalho lá na Casa de Souza para aqueles portadores de câncer e dizer que é sempre um prazer por sua interação e sua colaboração. Raimundo, fique à vontade. Então, ainda são várias perguntas, né? Continuando falando sobre um pouco da questão do jovem, do suicídio do jovem. Aí nós vamos falar sobre o bullying. Tem que falar sobre o bullying. Bullying ao extremo leva ao suicídio. Uma palavra em inglês que quer dizer valentão. A gente viu o caso aí, vários casos aí de crianças de 15, 14, judiando com outra de 10, dando chinelada e outros casos. Inclusive na escola, né? Houve isso, né? Isso aí. Então, é o seguinte, aquela criança ali que está sofrendo aquilo, normalmente, são pessoas do sexo masculino, com bullying. Interessante. A maioria. No caso da menina, por exemplo, do abuso sexual. Meninas que são abusadas sexualmente têm essa ideação suicida também, muito grande. O índice é altíssimo. Quando vai falar sobre suicídio, tinha algum abuso sexual por trás. Então, o incesto, né? O incesto. Não necessariamente, um abuso mesmo, né? Não no caso do pedófilo em si, mas do abusador sexual. Como eu disse, tem um transtorno pedófilo, tem a pedofilia e tem o abuso sexual. São três coisas diferentes. Mas não para o suicídio, né? Quem sofre mais, muitas vezes, também são os familiares, né? Que tem a questão da culpa. Puxa vida, eu poderia ter feito alguma coisa. Olha, suicídio dá sinais, sim. Essa coisa de dizer que não tinha sinais, não dava sinais, dá sinais, sim. Ele sempre avisa alguém, pode ser que não queira acreditar. E essa questão do tabu. Não, fulano tá dizendo... Agora, Raimundo, a gente percebe que, não sei se é regional, mas as pessoas aqui, eles aliam muito a questão religiosa a esse fato, né? A gente lê algumas matérias e já há uma concepção de que é isso que você falou. Agora, a nossa região aqui fala muito da questão religiosa. Há uma distinção, o que diferencia esse posicionamento do ser humano em relação a isso? A questão, vamos lá. Olha, São José do Piranha, 2015, um suicídio por mês. Em 2015, de jovem, só em Cajazeira foram 15. Foram 15. Quer dizer, na minha concepção, não importa na questão de religião, não. Como eu disse a você, não, porque 70%, se ele tiver transtorno mental, aí o risco é seríssimo. E como você falou também, no Japão, tem um índice muito alto também, e no Japão não tem tantos católicos, tantos cristãos. É verdade. Lá, mas como eu disse a você, né? Outra religião, né, que predomina. Mas, enfim... ajuda. Pronto. O que ajuda da religião, que muita gente confunde, é que ele busca ajuda. Se é o católico, procura o padre. Se é o evangélico, fala com o pastor. É a questão medicamentosa e a questão de apoio, é isso? A questão medicamentosa, por si só, eu diria que vai cometer o suicídio mais rápido. Você está puxando sardinha porque é psicólogo. Não. Eu digo que tem que ter o diálogo, tem que procurar. Como eu disse a você, um trabalhador aqui em Souza, há 2 semanas, ele disse... 3 anos tomando medicamento, esse nunca foi o psicólogo. E tá lá. Depressão terrível. Olha, pensa já na ideação suicida, eles pensam. Complicado. Errado, porque era para ter procurado ajuda. Aqui tem um CAPS 3, vai lá, busca ajuda. Fala, lá tem psicólogo para dar assistência. A gente tem uma participação aqui, aí daqui a pouco você responde também a Mariana. É Galega do Condomínio. Bom dia, Galega. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, Osnildo, bom dia, Kerlin, bom dia, Luciano, e a todos que estão aí na cabine e a todos os ouvintes. Osnildo e Kerlin, foi muito bom vocês trazerem esse tema sobre o suicídio, sobre a depressão. Não sei se você sabe, mas a gente passou por um problema sério agora na família, já teve 2 casos. Agora, por último, foi meu irmão. A depressão muito forte. E a gente tem que buscar mesmo, às vezes. Não só da medicina, a gente tem que buscar ajuda de Deus, primeiramente. E procurar também conversar muito com a pessoa.
a pessoa que está passando por esse problema. Porque lá em casa só você vendo, às vezes a gente sofreu tanto, tanto. Mas graças a Deus, Jesus resolveu a situação, meu irmão está bem calmo, não ficou bom. Porque bom mesmo não fica, ele só está controlado. E era isso mesmo, um bom dia e parabenizar o programa de vocês. Galera, desde já agradecer a você e dizer que, Raimundo... Olha, a grande questão é hereditário? Como eu disse a você, quando se fala em transtorno mental, tem família no meio. Por incrível que pareça, o alerta está dado o aviso. A preocupação maior, eu diria. Agora, o grande fator é a desesperança. Grava essa palavra aí. Isso aqui resume quase tudo de suicídio. Desesperança é o fator primordial. Como é que você percebe que alguém vai cometer suicídio? Desesperança. Ele chega e diz, ou ela chega e diz, você chega com algo bom que aconteceu para ela, entra no ouvido, sai no outro, não acredita mais em nada. Não tem nada de melhor na vida daquela pessoa. Total desesperança. Isso é o alerta máximo de suicídio. Ah, mas ele estava tão bom e conversando com a gente. Se você pergunta quanto à questão da esperança, ele não acredita. Isso olha, você mata logo tem a participação do ouvinte, mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui, você responde junto. O meu marido é portador de DPOC, já em uso de medicação. Pode levar a alguma depressão? Eu acho que ela está associando o uso da medicação à depressão. Mas tem uma participação aqui, é Chiquinho Girolamo. Bom dia, Chiquinho. Alô, Chiquinho. E a conjuntura da Rádio Sozes FM, e sem, no entanto, também mandar um bom dia para Raimundo Ramalho, gente muito boa, da minha admiração particular. Mas todo esse bem dizer que foi dito em relação a vocês é só em segundo lugar, porque o bom dia especial é para o príncipe dos príncipes, Daniel 8:25, é chamado, o anjo Gabriel chama Jesus Cristo, o príncipe dos príncipes, meu Senhor, muito agradecido por tudo. Saudar vocês, dizer da alegria, e hoje juntou muita gente boa aí, em nome de Raimundo Ramalho, ele trouxe assuntos diversificados, que às vezes causa polêmica, mas que não é polêmica. É interessante. Sobre suicídio, estava ouvindo a Ayá dizer, Ayá, bom dia para você, que é uma doença da alma. Eu concordo com a Ayá, é uma doença da alma. E o Raimundo Ramalho aí disse uma palavra que me chamou a atenção. Não ter esperança, desesperança. Mas o que de fato é desesperança no mundo eclesiástico, que o povo conhece, o mundo espiritual, fica mais fácil de compreender. É a falta de fé. Mas também queria dizer mais alguma coisa. Disse assim, hoje é muita gente que procura o suicídio, mas é verdade. Não só em Sousa, não só nas adjacências, na Europa, Estados Unidos. É verdade esse fato. Mas tem uma gravidade que eu vou dizer aqui, que vocês vão se admirar. Vai chegar o dia e a hora. Lucas, capítulo 23, do versículo 27 ao 31, o filho do Altíssimo falando, Jesus Nazareno. Apocalipse, capítulo 9, versículo 5 e 6, 7, olha o que vai acontecer. Bem pertinho está de acontecer. Que as pessoas vão procurar morte e não vai encontrar. É como se diz, sabe o quê? Você procura se suicidar a morte. Eu te conheço, rapaz, sai fora. Eu costumo fazer uma filosofia com toda. As pessoas vão chegar ali naquele prédio da Telpa, que é bem conhecido, que é alto, pula lá de cima e não morre. Essa profecia vai acontecer, se aproxima muito, porque o retorno do Filho do Altíssimo, logo após o emergir do Anticristo, vai acontecer, e o mundo está mostrando, guerra, rumor de guerra, está mostrando que chega-se o ápice. Está aí o tanto de pessoas que são procuradas, elas procuram o morticínio, elas procuram se suicidar. E outro assunto que me chamou a atenção aí, eu acho que foi o Raimundo Ramalho que falou, que as jovens, especialmente as jovens, mas são homens também, que estão estuprados, eles procuram a morte. É aí onde eu digo que o estuprador tem esse digno, não tenho medo, porque eu estou dizendo o que diz o Evangelho. Alguém no mundo todo que estupra uma outra pessoa, especialmente as crianças, aí você diz, por que você diz especialmente as crianças? Porque Lucas, capítulo 18, versículo 16, Jesus de Nazaré diz, deixai vir as minhas crianças, os apóstolos estavam impedindo ele. Deixe vir a minha criança, porque delas é o reino do céu. Aí um camarada pega uma criança, especialmente do sexo masculino, até conversando com a velha disse assim, você tem razão, uma mulher não tem como estuprar um menino não, mas vamos à realidade só.
Aí diz da seguinte maneira, um camarada que pega um menino e estupra uma menina, os caras têm raiva do que eu digo, ele vai descer pro lago de fogo e enxofre que é o inferno, ele vai saber como é que se cozinha uma pessoa em carne e osso, por conta ele é um pertencente ao inferno, o estupro é criminoso, é amaldiçoado. E se alguém não é de acordo comigo, ligue para a rádio e diga, olha, eu sou contra esse barbudo do Correio, porque ele diz polêmica. Eu não digo polêmica, não, eu digo o que diz o Evangelho. Muito embora os outros vivam aí pregando mentira, aí eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que era só isso que vocês acharam que eu deixei a desejar, ou se tem uma pergunta pertinente que me faça agora, porque se vocês não fizerem, eu vou me embora tomar café e serei feliz até o resto do dia. Outra coisa que eu queria, vocês falam de pessoas infelizes e aquilo, agora eu também vou botar polêmica para cima de vocês. E o que é que vocês acham? Uma pessoa do mundo, os caras bombardeiam de todo jeito, mas o cara parece que quanto mais bombardeia ele é mais feliz, ele é dinâmico, ele diz dos capítulos do Evangelho, ele diz dos versículos, ele vai vivendo triunfantemente até chegar a Jerusalém. O que vocês acham disso aí? E para falar em Jerusalém, eu convido vocês para ir a Jerusalém, que será um dia de glória e triunfo, porquanto o nosso Senhor haverá de descer, especialmente no Monte Sião. Fique à vontade. Companheiro Girolamo, esse assunto é muito palpitante, a gente agradece você pela participação, mas daqui a pouco nós iremos falar sobre a questão de como anda as negociações dos Correios e se acabou a greve ou não após a entrevista com o Raimundo. Gostaríamos que você participasse e levasse essa informação aos carteiros ou os trabalhadores dos Correios e Telégrafos, também a sociedade que vem passando por aquela dúvida se os Correios vai entrar em greve ou não. Daqui a pouco gostaria que você retornasse e trouxesse essas informações para conosco. Para finalizar, meu amigo, eu já disse, os Correios estão numa greve fortíssima, só está faltando entrar São Paulo e Rio. Segunda ou terça-feira eles vão fazer uma assembleia e vão deflagrar a greve também. É uma greve muito forte, muito embora a grande imprensa não pregue isso, porque está aliada ao governo, mas é uma greve sem precedentes, muito boa. Está aí as maiores reclamações nos Correios, por quanto as encomendas não chegam aí, os cartões de investimento, e a gente é firme, a gente é forte, a gente não tem temor de nada. Um bom dia para vocês, e é com grande satisfação que eu faço interagir com pessoas da vossa estipe. Eu aqui finalizo dizendo que foi na forma muito atenciosa. Exatamente. Muito obrigado aí, Chiquinho, pela sua participação. E aí, Raimundo? Exato. Isso é muito importante quando que a pessoa está numa igreja ou segue bem firme a religião. Como eu disse, é a questão do diálogo, ele está sempre conversando. É muito difícil até de cometer suicídio. Agora, quando não conversa, é aquela questão da depressão. Quando a pessoa se fecha mesmo, né? Exatamente, aí acontece o grande perigo. Quando ele está falando de Jesus, maravilha. Está tendo diálogo, está conversando, maravilha. Agora, quando não conversa nada, tem aquela questão, porque não conversa nada, ele vai cometer? Não, nem sempre. Como nem sempre, eu falei em 70%, tem uns 30%. Né? Tem a questão do desemprego, tem a questão, por exemplo, falando lá do nosso amigo lá, que trabalha com pessoas idosas. Ele tem uma doença terminal, isso é comum, suicídio. Pessoas idosas, doença terminal. Tem aquela doença não aceita, quer se matar. São vários os problemas familiares, questão financeira. A questão aqui da... Não consegue pagar alguma dívida, ele começa a ideação de suicídio. A questão aqui da Mariana Ferreira, ela perguntou se existe questão de associação de medicamentos com a depressão. Existe algum tipo de medicamento que provoca uma depressão ou não tem nada a ver uma coisa com a outra sempre? É só concomitante. Não está falando que ele já tem algum transtorno, como eu disse a você, tem algum transtorno, tem que ter uma atenção redobrada. Não, mas assim, a doença que ela citou aqui, do esposo dela, ela tem DPOC, né, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Aí tem a medicação que toma, realmente dá aquela moleza no corpo. Doenças terminais, como eu falei até há pouco agora. Doença terminal leva, sim, à ideação suicida. Às vezes ele não aceita. Então, os familiares percebem isso, ele já falou, já deu algum sinal, algum toque da situação, tem que procurar por ajuda. Até mesmo a ideia de pôr fim ao sofrimento, seria isso? Mais ou menos por aí? É, mais ou menos por aí. A gente já, aqui em Souza mesmo, tem um fato, pessoas não aceitam, eles se mataram por causa disso. Quando descobriu que estava com câncer. E aí, se reportando na questão de Galega, lá do condomínio, a gente acompanha essa família, né, João Antônio, de um bom tempo, e a gente sabe realmente da luta que eles têm. E aí eu te perguntei em relação à questão se isso é hereditário, se isso
E aí, eu acho que ela tá ainda escutando o programa e esperando a resposta em relação a isso. Pode ser e pode não ser, né? De famílias. Tem que saber o histórico da família, né? Fazer uma anamnese bem correta, saber se na família já teve algum caso. Tem aquela coisa que tem que falar para o terapeuta. Antes de cometer o suicídio, liga para mim. Isso é muito importante. Ele olha no olho do paciente. Antes de você for cometer o suicídio, fala o seguinte, dá uma ligadinha para mim, antes de se matar. Porque aí nós estamos falando o seguinte, uma conversa, se ele ou ela realmente... É como se fosse uma brecada, né? Um freio, né? Porque na hora que se ele realmente ou ela acreditar... Né? Exatamente. Porque se ligar, aí a gente lembra até do CVV, né? A questão de dialogar é muito importante. Essa questão do CVV, é o Centro de Valorização da Vida. E como a gente está no Setembro Amarelo, a gente sabe que essa daí é uma das... um órgão voltado para esse tipo de ajuda. Existe... como é na cidade de Souza, é na Paraíba, é no Brasil? Acho que a sede em São Paulo deve ter na internet, quem procurar deve ter o número. Cada região deve ter. E certamente tem alguém lá de prontidão, 24 horas, para ajudar, para conversar com aquela pessoa que está precisando. Se a pessoa está precisando, é como o médico disse, me liga. O terapeuta está dizendo, me liga, ajuda muito. Porque se ligar, vai brecar. Não, doutor, eu vou cometer... E aí, tem uma participação, mas aí vem aquela questão que a gente já comentou, mas vai voltar. É a questão de haver uma resistência pessoal de procurar o psicólogo, o psiquiatra, como você falou, a questão dos CAPs, né? Aí a questão do tabu, gente. Não vou procurar psicólogo, eu não sou doido, mas procuro o psiquiatra, chega lá e passa o medicamentoso. Como eu disse, não resolve, vai terminar a situação piorar. Que há, na verdade, um conflito em relação a psicólogo e psiquiatra. Não é conflito, trabalham junto. Mas normalmente as pessoas não procuram, porque quando fala psicólogo, pensa logo, eu não sou louco. Interessante. Tem uma participação do ouvinte, JB está de volta. Bom dia, JB. Bom dia a vocês de novo aí, falando sobre a depressão. Bom dia para o Marcelo, e o Beto Caí, o André Tudo. Eu sofri toda essa depressão. Eu não sei como é que eu reagi, é porque Deus é bom e a gente tendo fé nele, vence tudo, mas aqui eu passei por uma situação eu não sei nem dizer, a gente não tem nem palavra para relegar. Mas é isso mesmo, de novembro, dia 23 de novembro até hoje, eu venho sofrendo, mas graças a Deus eu estou sentindo que Deus está me dando. Fiz no curralinho. Morreu um primo meu, de 1 minuto por segundo, sob a depressão, pegou ele de vez e acabou. Morreu coitado. Mas é isso mesmo, a gente tem que ter fé em Deus, primeiramente, e trabalhar em cima daquilo. Foi o que eu fiz. Graças a Deus eu realizei, e graças a Deus estou realizando, e pouco a pouco ele está se recuperando, mas é uma pena, é uma tristeza a tal da depressão, e só sabe quem passa por ela. Um bom dia a vocês e tudo de bom para vocês aí. Bom dia, JB. Forte abraço, obrigado pela sua participação. A gente é sempre à vontade de participar quantas vezes quiser do programa Espaço Aberto. E aí, a pergunta que o Osnildo te fez para você. Qual a pergunta? Foi a questão da hereditariedade e como isso... Porque na questão do seu J. Bento, assim, J. Bento, o que a gente entende e a gente vê é que pessoas como o senhor têm uma missão muito árdua e forte nesse espaço de vida que estamos aqui. E a importância de ter pessoas da sua estirpe é quem nos faz acreditar que vamos continuar lutando e perseverando. Continuemos juntos, porque sua participação, sua presença e tudo isso que você traz para a nossa comunidade e para as nossas vidas é muito importante. E aí, Raimundo? No caso de J. Bento, eu vejo uma coisa muito importante, que é a questão da família. A família tem que estar muito presente, sempre em cima, pronto para ajudar. Infelizmente, tem alguns casos que os familiares, quando não ajudam, aí, porque às vezes os filhos não estão presentes, os pais, está todo mundo trabalhando, a questão do suicídio é mais rápido. Você me colocou aqui 5 sinais de alguém que está considerando um suicídio, né? Uma das coisas que eu achei interessante aqui é essa, falar frases como: você está melhor sem mim? E talvez
devesse sumir? Então, sempre dá sinais, gente. Essa coisa de dizer, não, pegou de surpresa, pega de surpresa, né? Tudo bem, porque já é trágico, né? Mas dá sempre sinais. Ele sempre fala para alguém. Em algum momento falou que vou partir. Como assim vai partir? A pessoa que não acredita. Tem um caso de um colega meu que ele tentou cometer o suicídio. Quando ele estava tentando cometer, né? A tentativa chega a ser 20 vezes. Ele chegava a ligar para se despedir dos amigos. E ninguém acreditava, não? Talvez. Não. E é justamente isso. Os amigos, quando recebiam uma ligação, olha, vou me suicidar agora, não sei o quê. Claro que eles dizem, não tenta, não faz isso, não sei o quê, e corre para lá para ajudar, né? De repente ele está ali dizendo que vai fazer aquilo justamente pedindo ajuda, né? Solicitando. Mas tem uma participação aqui no ar, por telefone. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. É Manel da Eletrônica. Seja bem-vindo, Manel. Oi, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Eu queria saber se o álcool em si é sentido. Se o alcoolismo colabora, né? Com certeza, faz parte. Faz parte sim. Mais alguma coisa, Manel? Não, é só isso mesmo. Só queria saber. Muito obrigado pela sua participação. Sim, muito obrigado. Faz parte sim. Na questão daqueles 30% que eu falei, entre eles está o alcoolismo. Né? Eu recomendo que, olha, tem aí um órgão. Cheguei a fazer uma visita. Que hoje está fazendo 38 anos, né? Parabenizar todos os que compõem o grupo. Chega o nosso amigo Luciano Fernandes aqui, o Rio do Peixe, que é o grupo de Alcoólicos Anônimos. Fui lá fazer uma visita. Que é assim, é uma entidade que a gente vê maravilhosa, que prospera e faz com que as pessoas prosperem. Raimundo, desde já dizer pela imensa gratidão em ter no nosso programa. Nós já estamos aqui já com o doutor Alan Sarmento, que é o nosso próximo entrevistado. Dizer que é uma satisfação e... O que é que deve ser feito na questão? Nessas suas palavras finais aí, o que você tem a dizer em relação a você que está lá, sabe? Que tem um familiar que está escutando o nosso programa, que tem um psicólogo que está fazendo uma avaliação. O que é que ele deve fazer para ele não cometer esse ato tão desesperado? Então, agradecer a todos, né? Dizer o seguinte, procura ajuda. Setembro Amarelo é isso, a prevenção. A gente está quebrando o tabu nesse momento que a gente está nos ouvindo. A gente está comentando sobre o assunto que muitas das vezes as pessoas têm medo de falar. Tem que falar. Esse é o ardil do segredo. Vamos falar, gente. Mesmo que ele está lá calado, que não queira falar, puxa assunto. Faz com que ele diga algo. E assim, aquele dizer algo dele, se ele disser se ele continuar na desesperança, que esse eu já disse que é o fator primordial, busque ajuda. Não tenha receio, não. Tem CAPS aqui. De graça, estou falando para que não tem condições. E um abraço a todos. Agradecer a você, desde já. Muito obrigado. Karen Souza. Eu que agradeço mais uma vez a presença de Raimundo Estrela Ramalho aqui. É sempre bom essa participação, essa interatividade dele. A reforma trabalhista foi aprovada e com ela os direitos dos trabalhadores estão em xeque. Nesse momento, é preciso unir força para fortalecer sua luta pela manutenção de seus direitos. O seu sindicato é o único instrumento de união e fortalecimento para impedir que os seus direitos sejam diminuídos e o seu trabalho seja precarizado. Trabalhador forte é trabalhador sindicalizado. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza e região, faça parte dessa história de lutas e conquistas na defesa dos seus direitos. Afinal, o sindicato é você. E o Sintrax está situado na rua Sinfrônio Nazaré, 46, ao lado da UFCG do Centro. E o telefone é o 3522-1457. Juntos somos mais fortes e nenhum direito a menos. O programa Espaço Aberto, a Voz do Trabalhador, é uma realização do Sindicato dos Comerciários de Souza e região com apoio da FETRACOM PBRN. Sindicato dos Comerciários, pronto para lhe atender. Nos momentos mais difíceis, sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. O seu direito respeitado. Um sindicato forte e atuante, ao lado da categoria. Sindicato dos Comerciários, com você e pra você.
faça parte dessa história. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza. Contamos com sede própria, com amplas instalações. A grande conquista dos comerciários, sempre em defesa da categoria, oferecendo diversos convênios nas mais diversas áreas. Rua Sinfrônio Nazaré, ao lado da UFCG, no centro. Telefone 3522-1457. Presidente Kerlen Pereira. Acesse agora mesmo e escute a Rádio Souzense FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo. www.souzensefm.com.br. Também acesse o nosso aplicativo pelo celular, TuneIn Rádio, e procure Rádio Souzense FM. Também escute pelos radios.com.br e em mais de 30 sites espalhados em todo o Brasil. Rádio Souzense FM, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a melhor sintonia é a nossa rádio. Imagine que a sua empresa seja este rapaz, sentado nesta mesa de bar em uma cidade qualquer. Agora imagine que o seu consumidor seja aquela bela garota, sorridente, sentada naquela outra mesa deste mesmo bar. Você e todos os outros rapazes deste bar disputam a mesma garota, mas somente um é que vai ficar com ela. Agora pense, se você não for capaz de chamar a atenção desta garota, se você não for percebido por ela, que chance você vai ter de conquistá-la? Ô garçom, pode ver a conta pra mim? A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie agora e divulgue sua empresa. Espaço Aberto. Osnildo Silveira, Kerlen Souza. É isso aí, Kerlen Souza, João Antônio, já aqui com o professor Alan Sarmento. Kerlen, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui com o professor, só fazer uma pequena ressalva em relação ao companheiro Girolamo, que, se está nos escutando, gostaria que participasse nesse intervalo, Girolamo, e trouxesse aí as informações de como anda a questão da greve dos Correios e Telégrafos, e se já houve alguma rodada de negociações, até porque, Kerlen, você trouxe uma matéria que já tinha acontecido a primeira rodada de negociações em relação aos Correios e Telégrafos, e Girolamo nos passou aí, e se ele está nos escutando, possa interagir conosco e levar essa informação. Se segunda-feira a agência de Souza será aberta, será fechada, se a greve continua, e aí a gente gostaria de levar essa informação aos nossos ouvintes e internautas. Exato, e como o Girolamo falou, ele está... o Correio realmente está firme e forte na greve. Aí a gente quer saber como... Estava faltando Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que ele falou essa questão, porque assim, o Correio, por ser nacional, faz as assembleias estaduais, né, para poder definir. E aí a gente espera saber só aí a questão da Paraíba, que já aderiu, mas realmente quando efetivamente vai começar, se já começou. E aí, enfim... São 20 estados que estão entrando em greve com Correios. Kerlen trouxe uma matéria, professor Alan, que retrata, né, Kerlen, que a greve estava... Kerlen, por favor, a matéria que você tem aí em relação à questão dos Correios, se vai abrir segunda-feira, se permanece a greve, se já houve o reajuste salarial, como é que está essa situação? Porque, na verdade, é um serviço que eu vejo, professor Alan,
que funciona a contento no Brasil, que é a nossa empresa de Correios e Telégrafos, com toda essa modernidade, com e-mail, com WhatsApp, com sistema virtual, mas os Correios e Telégrafos ainda prestam serviço, tanto na questão dos correspondentes bancários, mas também com as correspondências que chegam diariamente às nossas residências. Verdade. E também, Osnildo, em relação às pessoas podem até, professor Alan, ter deixado de enviar carta, mas não deixa de enviar mercadoria. E principalmente a principal atividade do Correio hoje é justamente essa questão de envio de mercadorias. As empresas terceirizam esse tipo de serviço, até mesmo pelo Correio, né? As vendas hoje pela internet é muito grande e graças também à efetividade do Correio em fazer essas entregas. Mas a notícia que eu trouxe é do site aqui, Central de Notícias, que está dando aquela travadinha básica, né, na nossa internet aqui. Mas o que tem dizendo aqui? Tem um vídeo, não está a matéria por escrito, mas vamos trazer aqui um resumo, tá certo? Já são várias notícias populares, fica dentro da categoria recomendada, em alta nacional, estilo, né? Outro assunto aqui, que uma misturada grande site, eu vou filtrar para a gente poder trazer, principalmente se a gente trouxer aqui a participação de Girolamo, que é pelo menos voltado para a questão mais regionalizada. A gente quer saber se está de greve, quando que vai efetivamente começar, se já começou, se não estão fazendo entrega, a partir de quando realmente vão parar. Tem aquela questão dos 30% que realmente vai funcionar e a gente espera a participação de Chiquinho Girolamo para poder nos esclarecer com mais efetividade. E outra coisa, um site que eu trouxe aqui é uma coisa que a gente não sabe da veracidade. Tem muito isso, essa divulgação na internet, professor. Tem sim, tem que ter o cuidado, WhatsApp, né, principalmente, a gente às vezes não consegue filtrar um tipo de matéria, simplesmente recebe, repassa, como se aquilo dali fosse verdade. Então, eu queria me abster até mesmo de fazer os comentários desse site aqui, por não ter conhecimento da veracidade do assunto. Mas aproveitar aqui, a gente já está às 7 horas e 20 minutos, mandar um abraço aqui para Marcos Hélio, da River, Sebastião do Frango, Laurineide, lá do Jardim Sorrilândia, Tony Galileu e Alana, Eliabe Abrantes, lá da cidade de Pombal, está participando aqui conosco pelo Facebook. O Chiquinho Girolamo, que já participou. Adriano Dias, Jonas, da Lanchonete em Benese, Mamed de Roque. Hugo Beni, que já abriu a sua barbearia lá no Shopping Matias. E também o Bené, da borracharia. Professora Janaína Melo, Remédios, lá da DCS. Jorge França de Patos. Galego do Leite, sempre nos escutando, Laureano, do André Gadelha, e João Brito, do Cindy Super. Um abraço também para meu amigo Chico Moraes, lá no Jardim Sorrilândia. Aldemir Moreno. Aldemir Moreno também sempre nos escuta. Irineu, lá em Cajazeiras, Osnildo. Ednaldo Barbosa, aqui no bairro do Guanabara. Sandra e Furtado. Socorro Gonzaga, Kerlen, que já está pedindo aqui para você fazer a divulgação do Comida Saudável. Certo. Dia nas Várzeas, Maxineide do Mercado Dinossauro, Diógenes Ferreira, lá no Alto Cruzeiro, Valdenira, Cláudia e Milagres, Luiz, lá na cidade de João Pessoa. E vamos lá. E quem sempre nos escuta, Osnildo, e reclama se não mandar um alô e um abraço, é Dona Aparecida e seu Osvaldo, lá no Angelim, sempre nos escutando também, e Tico Roco, lá no Alto do Cruzeiro agora. Você já pensou em adotar uma prática de vida saudável? Exercícios físicos e uma boa alimentação são fundamentais quando o assunto é saúde e bem-estar. De segunda a sexta, você conta com SN Saladas, cardápio sempre variado, comida de qualidade, fresquinha, super deliciosa. Arroz integral, macarrão de abobrinha, frango, peixe, verdura, molho e fruta na sobremesa. Você fala com Socorro Gonzaga e encomenda a sua com antecipação pelo WhatsApp. 99951 1518. 9951 1518 é o WhatsApp de Socorro SN Saladas. Fica bem próximo à prefeitura, acima da loja Glamour. O filiado ao Sindicato dos Comerciários de Souza tem algumas parcerias.
como, por exemplo, a Unopar, que o filiado ao Sindicato dos Comerciários faz o vestibular gratuito e ainda tem 10% de desconto nas suas mensalidades. Tem também Domingo Sávio, que faz ultrassonografia, e dá 15% de desconto nos exames radiológicos. E também a Autoescola São Cristóvão, que para você fazer a sua habilitação, tanto a primeira habilitação, mudar de categoria, renovação, todos esses serviços da autoescola, você tem desconto de 15%, claro, nos serviços da autoescola. Tem as taxas do Detran que não é incluído nesse desconto aí, lógico, viu? E a gente está aqui, Osnildo, com nosso professor doutor Alan Sarmento, ele que é professor na Universidade Federal de Campina Grande, aqui na nossa cidade, vai falar sobre o projeto de revitalização das águas do açude de São Gonçalo, daquele todo perímetro irrigado. E quem quiser, os ouvintes que quiserem participar, participa pelo telefone da Claro, 99194-9044 e o da Vivo, 981420229. Professor Alan Sarmento, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto e a gente gostaria que suas palavras inicial fosse um breve resumo da sua história acadêmica do currículo do professor Alan Sarmento. Bom dia, Kerlin. Bom dia, Osnildo Oliveira. Bom dia a todos aqueles que fazem Souzência FM. E agradecer o convite de um programa tão ilustre e importante para a nossa região, que é a Voz do Trabalhador. Já diz tudo, né? Kerlin, falar um pouco sobre a pessoa é muito difícil, mas eu vou fazer um resumo. Dizer que eu cheguei aqui em Souza, sou filho de Souza, saí aqui em 2000, com 17 anos, retornei em 2009 para a Universidade Federal de Campina Grande, onde eu leciono os cursos de Ciências Contábeis e Administração, as disciplinas de cálculo, todo mundo tem o terror, né, de assistir essas disciplinas, e eu tenho um grupo de pesquisa na universidade, que é o grupo Gestão Ambiental no Semiárido, que nesse grupo a gente desenvolve inúmeros projetos com relação à questão da pesquisa, da extensão. Um deles, com relação à pesquisa, a gente tenta mensurar o consumo hídrico, né, de determinadas situações de um produto, de um processo industrial, então, inclusive de uma bacia hidrográfica. Um programa de extensão, Osnildo, que corresponde a 3 projetos extensionistas, que são ações diretas com a universidade. Um deles é o uso racional da água, que a gente tem um programa de rádio pela Educativa FM, às sextas-feiras, às 11 horas, que discute essa questão do uso racional da água. O segundo projeto corresponde à questão do manejo sustentável da água da chuva, que eu acredito que é de suma importância para a nossa região, que está encravado com relação à questão do semiárido nordestino. E o terceiro, eu acredito que é um projeto complementar, que é a questão da arborização. Eu acredito que quando a gente arboriza uma cidade, a gente investe na qualidade de vida da população, investe na qualidade da água também. E hoje iremos discutir uma temática, né, que é de suma importância para a nossa região, que envolve tanto o aspecto econômico como o social, né, com a questão da geração de empregos, né? Estou à disposição. Muito bem. Para começar, eu quero trazer logo aqui, uma crítica, se é que me permite. A gente faz caminhada todos os dias, no finalzinho da tarde, nessa famosa Alameda da Esperança, né, deixada pela gestão anterior. Alameda Sorrisal. É o que menos importa quem foi que fez e a situação que está. A crítica que eu quero fazer é justamente em relação ao projeto de arborização que foi feito ali. Primeiro que se plantou uma árvore, o nim indiano, certo? Que é uma árvore polêmica. Tudo bem que ela tem uma vantagem de exigir pouca água, é uma vantagem, pelo menos para a nossa região, mas ela tem uma desvantagem imensa, que ela é utilizada para inseticidas e repelentes. Certo? Então, é uma árvore que você tem ali e não tem uma biodiversidade próxima dela, você não vê pássaros sentar, não vê insetos. E aí, o que é que acontece? Para mim, já começa errado aí, né? Plantar um tipo de árvore desse. E outra é o sistema de irrigação, que foi colocado lá há pouco menos de um mês. Eu fiquei sabendo que colocaram garrafas PETs, né? Garrafa PET,
enrolada lá com uma fita engasga-gato, que chama, né? A coisa que eu fico interessado, eu acho interessante, porque eu já vi esse tipo de projeto de irrigação por gotejamento para hortazinhas, e você ter na planta da sua casa, lá no seu quintal, na sua calçada, que muita gente planta, você ter um sistema pequeno. Mas, professor Alan, são 2 quilômetros, né? 2 quilômetros de árvores, mesmo que você coloque aí 10 metros, 15 metros de uma árvore para outra, são 2 quilômetros de extensão, e eu fico imaginando agora a logística de quem vai irrigar e quem vai abastecer essas garrafinhas, como que é? Que além, sem levar em consideração a questão você como foi coordenador dos agentes de endemias, a questão dos viveiros para... É criatório de mosquito da dengue, porque ali, professor Alan, na volta a gente percebe que algumas garrafinhas já secaram, mas tem umas que ainda estão pela metade. Por quê? Entope, né? É verdade, a tampinha furada. O gotejador, não tem gotejador, é um furinho que faz na tampinha. É um simulador de gotejador, não é isso? Exatamente, aquilo dali entope, fica criando, a água fica acumulada. Kelly, para termos um plano sério de arborização para a nossa cidade, eu acredito que tem que elencar um conjunto de espécies que seja proveniente à nossa região, né? Qual é o nosso bioma? É o bioma Caatinga. Então, a gente tem que consultar um engenheiro florestal, consultar especialistas na área para saber quais são as espécies mais adequadas para a nossa região. Eu acredito que o NIM, ele pode ser inserido num processo de arborização, mas não pode ser considerado como uma monocultura, como a única espécie salvadora da cidade, né? Concordo com você que a espécie do NIM, ela consome pouca água, mas eu acredito que existem outras espécies de suma importância que seja inserido no contexto do plano de arborização. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, Osnildo? Que para poder inserir uma espécie, é necessário a gente analisar vários aspectos da espécie. Questão do consumo de água, questão do espaçamento, questão da copa da árvore. Então, são variáveis importantíssimas que tem que ser levadas em consideração na hora que for delinear um plano de arborização, né? Questão do sistema de irrigação, a gente pode até dizer assim, tentaram fazer um paliativo para poder diminuir a questão de custo, né? Mas o custo ali é alto. Você gastar com uma pessoa para colocar todas aquelas garrafas e diariamente fazer a colocação da água em cada garrafinha daquela, mas eu acho que é um trabalho. Eu acho que o cara não vai com um baldinho. Eu acredito que tentaram, né? Não. Tentaram ver se diminuíram. É uma tentativa muito tosca. Tentativa frustrada. Essa daí... Aí, Osnildo, com relação a isso. Então, o plano de arborização já está dizendo, né? Você não pode chegar e plantar qualquer espécie. Nós professor, a gente já tem, no seu retorno às suas, a gente já tem tido alguns encontros e a gente tem conversado muito sobre isso. E assim, eu sou muito apaixonado pelo IP, né? O IP. E o IP, ele tem um IP também regional. Tem o IP da Caatinga, né? O IP amarelo, o IP rosa, que poderia ser inserido no contexto. Mas tem outras espécies de IPs que se adaptam completamente com relação à nossa região. Professor, e tem o viés da característica da flor, que atrai a questão de abelha. Pode dizer, atrair abelhas, né? Para a zona urbana. Não, mas são aquelas abelhas que não têm aquela agressividade, né? Agora, a questão da arborização, que aí a questão do NIM, é porque ele cresce muito rápido. Isso. E aí, se comparar o crescimento do NIM com o IP, um contrassenso muito grande, né? Eu não sei que um NIM passe 1 ano e meio para ter um porte razoável, o IP passa 4 anos para poder se desenvolver. Ele pode ser transplantado, o IP? Pode, sim. Pode ser transplantado. E outra coisa, sim, transplantado na sua fase adulta. Ou jovem, né? Juvenil. Sim. Eu acho que em determinado porte você pode fazer o transplante tranquilamente. Agora é interessante... Porque, professor, eu já vi e já comprovei que estou fazendo caminhada ao redor da Praça do Milagre. Certo. E foi retirada uma árvore lá, e eu passo diariamente naquele trecho. Foi retirada uma árvore gigantesca, né? Acho que centenária, e foi colocado um pé de IP. Eu vi. Sabe? Minúsculo. E aí eu fiquei pensando, por que não transplantar? Uhum. E aí, por isso essa minha pergunta. Fica a dica aí para... Pronto, eu acredito, vamos fazer assim melhor, vamos ser responsáveis, né?
quem poderia responder essa questão de transplante de planta seria melhor um engenheiro florestal, né? Eu acredito, pelas minhas lidas, né, minhas consultas, eu acredito que possa ser. Agora, com relação a ter retirado a planta centenária da praça, eu acho que foi feito de forma responsável. Para poder você retirar, tem que fazer vários testes, né? Teste de raiz, teste de caule, teste de copa, para poder você dizer que essa árvore não presta, né? Tem que retirar. E para retirar tem que botar mais duas, não, né? Como eu disse que eu sou um frequentador e passo sempre ali, realmente a árvore estava totalmente morta. Morta, né? Aparentemente, não tem teste de raiz, mas aparentemente ela teria que ser, até porque estava já causando preocupações para as pessoas que utilizavam da praça. Agora, a substituição, que ao meu ver, foi feita, eu até gosto disso. O senhor já me conhece um pouco. Tem um pé de muçambê que já cresceu mais do que o pé de ipê. Tá? E assim, o pé de muçambê, com certeza, e aí você que está nos escutando pelo Facebook, muçambê é uma planta típica aqui da nossa região, que coloca uma flor de um cheiro muito doce, e aí o pé de muçambê cresceu de forma grandiosa e o pé de ipê está lá. Pode acontecer, pode fazer alguma coisa para aquela planta começar a crescer eu acredito que cada incentivar. Eu acredito que cada planta tem sua fisiologia, né? Aquela velha história. Tem o tempo para crescer, tem o tempo, a quantidade X que você tem que ser implementado de água, tem que saber qual é a dosagem do KPS, que é cálcio, potássio, essas coisas todas, para poder a planta se desenvolver bem. Porque, Osnildo, não é só chegar e plantar, né? A planta é um ser humano, ou um ser vivo, né? Desculpa, é um ser vivo. Mas eu vou usar um termo do meu pai Oswaldo, lá no Angelim. Ele disse que realmente a planta é um ser humano. Porque nós temos a fase infantil que merece todos os cuidados dos pais para que a gente se torne adolescente, né? E depois adulto. Eu não queria fazer esse contraponto, não, mas é um ser vivo que tem que ter o mesmo cuidado de um ser humano. Né? A única diferença é que a gente tem a locomoção e a planta não. Todo ser vivo tem que ter seu cuidado. Então a planta não é um ser diferente. Então ela tem necessidade tanto de água como necessidade orgânica. Né? Qual é a necessidade orgânica? Sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. Então tem que ter o cuidado. Né? Ainda mais a nossa região, que é o semiárido nordestino, as condições climáticas, com relação a isso aí. Tá bom? Olha, professor Alain, o psicólogo Everaldo Júnior, lá de João Pessoa, ele tá mandando um abraço aqui, tá certo? Um abraço, Everaldo. E aí a gente quer adentrar o assunto real de São Gonçalo. Okay. Já são 6 anos de seca ou de chuvas escassas aqui na nossa região, que provocou uma baixa muito grande no volume de água do açude de São Gonçalo. Milagrosamente, há 2 anos atrás, praticamente está completando agora, 2 anos atrás, nós tivemos uma concentração de chuva que São Gonçalo retomou até a metade da sua capacidade praticamente. Chegou a 50,23% da sua capacidade, praticamente ela conseguiu recuperar. E é uma coisa particular, uma coisa individual, uma coisa que só aconteceu em São Gonçalo, porque a média de chuva das outras regiões, das outras cidades, também continuou tão sendo abaixo, como sendo esparsas demais, demorava a se ter grandes chuvas, e aí a gente vê que o manancial, que sempre foi maior, o de Coremas e Mãe d'Água, e também o de Boqueirão em Cajazeiras, eles hoje estão no volume morto, e São Gonçalo ainda consegue respirar. Né? Mas aí, qual é o projeto que existe para a revitalização, tanto do açude de São Gonçalo, como do perímetro irrigado, professor? Bom, Kerly, a questão do açude de São Gonçalo, de ter recebido esse aporte de água, eu concordo com você que foi um milagre de Deus, né? Porque você vê a situação calaminosa com relação a Coremas Mãe d'Água, que está 5% da sua capacidade, um deles, né? Porque ali é um conjunto de reservatórios, né? Exatamente. E Boqueirão também. Então, são situações atípicas, atípicas e de convivência com a seca há muito tempo. Sabemos que essa questão da problemática da áutica, ela é notória na nossa região. O que falta para o agricultor e para o pessoal que vive no semiárido nordestino é saber conviver com a seca.
A seca está aí estabelecida há milhões de anos e o que falta para a nossa região é planejamento. Planejamento com relação ao uso da água, né? Porque temos ainda aquela velha sensação... Qual a média pluviométrica da nossa região aqui? Em torno de 800 milímetros ao ano. É muita água. Para você ver a comparação básica e comparar a quantidade de água que temos aqui na nossa região, em média, é só fazer um contraponto com Israel. Chove em Israel em torno de 200 milímetros e Israel é considerado um dos maiores produtores de flores do mundo, né? Tem uma tecnologia altamente avançada e ficam com raiva quando chove. Lá no país de Israel. E você faz a comparação... 200 milímetros ao ano. E aí você faz a comparação com relação à região do semiárido nordestino, principalmente na região de São Gonçalo, que chove em torno de 800 milímetros. E aí temos também um problema também, a questão da evaporação, né? Da evapotranspiração, que chega em torno de 3 mil milímetros ao ano. Quer dizer, isso significa 3 metros de lâmpada de água ao ano que sai do açude São Gonçalo. E aí, com relação ao projeto, Kelly, vamos fazer assim um breve histórico com relação a São Gonçalo. São Gonçalo chegou à situação que está hoje, não foi diferente dos outros perímetros, né? E devido a algumas outras variáveis climáticas. Mas chegou a essa situação por falta de planejamento. Assim. O perímetro vem sempre sendo executado com uma só cultura, né? A cultura do coco. Eu não estou dizendo que o agricultor não deixe de plantar coco, né? Eu quero dizer que a cultura do coco ela é uma monocultura e se se planta só uma, consome muito água, né? E com relação à questão do sistema de irrigação. O sistema de irrigação, infelizmente, 84% do perímetro, o sistema de irrigação é por inundação, né? Esse sistema que significa dizer que é uma perda de 60% de água quando você aplica no solo. Se eu aplico 100 litros, eu perco quanto, cara? 60, né? Então, você vê aí que o projeto de revitalização tem que iniciar pela mudança do tipo de sistema, né? E aí, o tipo de sistema, ele é dimensionado de acordo com o tipo de cultura. Se eu estou trabalhando só com coco, então existe um sistema adequado para a plantação de coco e não praticar a questão da inundação, né? Outra coisa, quais são os tipos de sistemas de irrigação que são considerados como eficientes? O que eu digo eficiente, Osnildo? A questão da aplicação da água. Se eu aplico X de água, só tem perda de tantos por cento. Pronto. Em relação à microaspersão e o gotejamento. A eficiência desses dois tipos de sistema chega em torno de 92%. Né? Vamos dizer que o microaspersão chega em torno de 85% e com relação à questão do gotejamento chega em torno de 90% a 92%. Então, o projeto de revitalização tem que ser iniciado pela mudança do sistema, do tipo de sistema de irrigação que é praticado hoje, né? Que 84% é considerado como por inundação. Realmente, professor, eu estava vendo aqui os índices pluviométricos da Paraíba, né? Uhum. Tem cidades como Boa Vista, choveu 51,7 milímetros. Boqueirão, 55,9. Cabaceiras, 11,4. São dados assim que nos deixam... E aí a gente tem em Souza uma média de 800. Barra de São Miguel, 70. Isso é a média pluviométrica, né? Quem pode dizer o quê? Que é um valor de referência que em determinado ano pode chover menos, pode chover mais, né? Isso até 14 de agosto de 2017. Pois é. Realmente são dados que aí chama, e aí nós temos que acender a luz de alerta para começarmos a pensar no uso racional, né? Eu acho que o termo mais coloquial para isso seria o uso racional. Eu sempre tive uma visão em relação, e já inúmeras vezes já debatemos sobre isso, em relação à questão da cultura de Souza. Eu tenho uma visão diferente, que o coco, nós temos uma água de coco, a questão da insolação e tal, são fatores bons, não, são excelentes. Mas nós não temos água suficiente para uma planta com tanta... Consome muita água, né? Não é isso? É verdade. Com tanta carência de água, né? Necessidade. Um outro ponto, você tocou no ponto importante, Osnildo, é que a questão de implementar culturas que corroboram com a nossa região. O segundo passo nesse projeto de revitalização, que eu acredito que deve ser feito, é a implementação de um calendário agrícola, né?
fazer com que o agricultor incorpore e procure culturas que consomem menos água e que seja o quê? Consome menos água e que seja rentável. Não é? Porque se você procura, ao longo do ano, culturas que consomem menos água, que está diretamente ligada à questão do uso racional da água, e culturas que têm rentabilidade, mexe com a economia e gera emprego. Não é verdade? Esse é o grande viés da situação. Eu sou muito preocupado, porque a gente falou na questão do NIM, eu sou muito preocupado com essa questão de monocultura. Isso. Certo? Quando começou o debate e se realizou, se concretizou a questão da rodovia da produção, eu particularmente fui contrário. Me perdoem os beneficiados com a rodovia da produção, mas eu fui contrário porque eu defendia, que o Núcleo 1 tivesse uma CEASA, que seria o porto de coleta da produção de São Gonçalo e dos núcleos, e que não houvesse aquela estrada que, para mim, não aconteceu pela questão da proliferação, mas aconteceu pela falta d'água. Era a questão de uma contaminação em cadeia em toda aquela região. Por quê? Foi construída uma rodovia que beneficiou, ótimo, mas não foi feita nenhuma barreira sanitária. E aí, Kelly, pela primeira vez o programa Espaço Aberto me dá a oportunidade de relatar o que eu penso em relação àquela obra. Eu acho que a obra foi muito boa para a locomoção. A questão de... Para o escoamento da produção da região é importantíssima, realmente. É um tipo de obra, Solar, que me deixou muito preocupado na época pela questão de contaminação, por não ter nenhuma barreira sanitária de proteção à monocultura. Porque o que é que se tem toda aquela região? Só coco. O senhor já imaginou se houvesse uma praga? O que aconteceria ali em todo aquele setor de plantio de coqueiro? Acabava tudo, né? Você tocou no outro ponto importantíssimo, né? Porque se você não tratar essa barreira sanitária, e se você trabalhar... Isso é o problema da monocultura, né? Se você não trata essa questão, você vai, com o tempo, se acontecer alguma praga, vai acabar com todo o perímetro irrigado, né? E não precisou nem da praga, né? Da barreira, da questão sanitária, essa questão da invasão de alguns insetos, essas coisas todas. O perímetro foi arrasado, pelo próprio Kerr falou, pela seca. Né? Eu gostaria de discordar do senhor. Pode ficar à vontade. Eu vejo que, pelos índices pluviométricos, não foi a seca. Pelos índices pluviométricos, foi a forma irresponsável, sabe? E impensada de fazer irrigação por inundação. Também, são fatores que contribuem, né? Mas quando a questão climática ela entra, né? Ela contribui na questão do balanço hídrico, Osnildo. O que é isso? Quando temos anos muito secos, a questão da evaporação aumenta e aquela velha sensação de dizer que tem muita água acaba. Se você tem 100 litros de água e você aplica, já tem uma perda com relação à aplicação do sistema de irrigação, concordo com você. Mas quando eu falo que a questão da seca também tem uma contribuição, é com relação à questão do balanço hídrico que acontece na região. Porque se perde também por evaporação. Então, se perde como você vai aplicar, também se perde também pela questão climática, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer para você. Estou convencido. Não, o que o Osnildo traz, de informação é que realmente o mau uso da água, o mau uso da forma de irrigar é que veio provocando, ao longo do tempo, o esvaziamento do... Concordo, mas eu quero dizer para vocês que isso é um dos itens. Exatamente. Um dos itens para você elencar no rol de erros cometidos ao longo da nossa história. Na verdade, foram vários. Mas assim, já que os erros foram cometidos, já que encheu o açude, agora só depende de chuva. Né? O que é que pode ser feito agora? Alguma outra forma de revitalizar? Porque muito se comenta que a medição do açude hoje ela está comprometida pela questão do assoreamento. Você fala da questão a revitalização do próprio açude? Do açude em ou si. Ou do perímetro em si? Do açude, né? De ser reabastecido. Eu acredito que com o projeto da transposição do Rio São Francisco, né, essa questão da revitalização, ela tem que ser feita com urgência, né? Porque com a chegada das águas, o açude de São Gonçalo,
ele vai ter que receber essas águas e vai se manter a maior parte do tempo do ano cheio, né? Porque ele vai ter que ter uma continuidade dessa água, e aí a questão deveriam ter aproveitado, né? Outro erro, Osnildo, quando o açude São Gonçalo chegou na sua capacidade 2, poucos por cento, você lembra, Kelly? Sim. Esse era o momento para ter aproveitado. Uma palavra de trauma, né? Resumo morto, né? É o chamado volume morto. Volume morto, né? Esse era o momento de ter feito a revitalização do açude, né? Porque uma coisa é a revitalização do perímetro e outra coisa é a questão da revitalização do açude, questão do assoreamento. O que é o assoreamento? Quando chega a água da chuva, devido ao desmatamento, Osnildo, aí aquela chuva carrega sedimentos. E esse sedimento vai diminuir o volume que o açude tem a capacidade de armazenar água. Qual a capacidade hoje de São Gonçalo? 44,6 milhões. Hoje? Sim, hoje está em torno de 11%, 12% da sua capacidade máxima. Você faz um produto simples aí de 0,11 ou 44,6, dá em torno de 11 milhões por aí. É preocupante. Nós estamos em Agora, meados de setembro e... Kelly relatou que chegou a quantos milhões, Kelly? 23 milhões, foi? 23. Mas eu acredito que está em torno de 11% da sua capacidade e isso devido ao quê? A presença constante dos carros-pipas, né? Por incrível que pareça, São Gonçalo está servindo de aporte para várias cidades da região da gente aqui. E aí a presença constante, são, acredito, em torno de 180 carros-pipas diários retirando a água de São Gonçalo para a questão do abastecimento humano. Engraçado, 180 carros-pipas, tirando... Em média, por dia. Tirando cerca de 8 mil litros de água dali. E quantas vezes eles fazem essa retirada? Porque não é só uma vez por dia, eles voltam. Então... Todos os dias. Professor, vendo a situação de São Gonçalo e vendo outras cidades aqui do nosso Nordeste, desse semiárido aqui, nós temos exemplo de alguma cidade que tem algum aquífero, algum poço, que tem uma quantidade de água suficiente para abastecer uma cidade do Porto de Souza, 70 mil habitantes? Olha só, Osnildo, pela minha pouca experiência com relação à questão de água subterrânea, né, e a questão do semiárido nordestino, o semiárido ele é cravado numa rocha cristalina, né? Isso significa dizer que nós não temos aquíferos de grande porte, chamado aquíferos produtores de água, né? Como temos no litoral, nas regiões litorâneas. Aqui o que temos aqui são basicamente lençóis freáticos, são aquíferos e lençóis freáticos de baixa produção de água. E eu não tenho conhecimento, nenhum relato que um aquífero, ele por si só, abastece uma cidade. Ele é tipo um aporte, né? Ele é uma junção, ele ajuda na questão do abastecimento. Ele é temporário, é isso? É temporário. E aí tem um agravante, né? A qualidade da água dos aquíferos, devido à questão do cristalino, devido à questão das rochas, a qualidade da água, ela exatamente, é um pouco saloba, e ela tem que passar por uma análise físico-química para poder ver se ela é realmente potável, ou melhor, pode ser direcionado para o ser humano tomar. Então a questão do aquífero, eu não acredito que ele existe um aquífero que abastece, esse aquífero abastece totalmente a cidade tal. Sempre é uma ajuda, um aporte, né? Olha, a gente tem um bom dia aqui de Eduardo Fernandes, desejando votos de um bom fim de semana, repletos de energias positivas. Excelente programa, Espaço. De Lisboa, Portugal, está nos acompanhando. Eduardo Fernandes. Bom dia, Eduardo. E um ótimo final de semana para você em Portugal também. A Sulene também está mandando um bom dia e parabéns pelo programa. E também um abraço ao professor Alain. Um abraço, Sulene. Prazer, né? Sempre ter as pessoas ouvindo o programa Voz do Trabalhador. Professor, eu gostei da palavra, né? O grande aporte do programa Espaço Aberto é justamente levar essa informação a quebrar as barreiras e também abrir o espaço para discussões de interesse da comunidade. Nós temos alguns ouvintes que são colaboradores diretos, que trazem para o programa Espaço Aberto informações tipo o Sr. J. Bento. Que cada programa ele engrandece, ele enriquece as informações
tá? Que é uma pessoa do meio popular. Que tem a sabedoria popular, né? Perfeitamente. E aí, nesse momento de crise hídrica que nós temos, não só no Brasil, eu estava vendo a matéria, que é na região do Mato Grosso do Sul, está passando por uns piores momentos, tá? de chuva de toda a sua história. E aí a questão do Pantanal tá se findando. E aí o que aconteceu? Essa situação, aí a pergunta, essa situação é específica da nossa região ou são mudanças a nível mundial? Olha só, agora vamos partir da escala local para a escala global. Existe uma discussão ferrenha no contexto mundial, Osnildo, que é a questão das mudanças climáticas, né? Tem uns que dizem que não existe mudança climática, que o homem não interfere na questão do meio ambiente, que para mim eu não sigo essa vertente. Isso é um absurdo. Você vê claramente a resposta da natureza quando você fala dos furacões, que antigamente era 1 ou 2, lá para os Estados Unidos, Flórida, essas coisas todas, e vocês observaram que este ano formaram 3 de uma vez. Então, e tem locais que não chovia, está chovendo muito, está proporcionando a questão de inundação, e isso está ocorrendo devido às mudanças climáticas. Esses desastres que aconteceram Esses desastres, a questão de terremotos, essas coisas, são tudo resposta da natureza. Tudo. Aí eu digo a você, essas mudanças vêm e vai mudar severamente a questão do clima. E essa questão da seca é uma delas. Pode ter região que você não pode ver mais nem água. Nós temos aqui no centro, que corta a nossa cidade de Souza, aqui na Paraíba, uma imagem clara que é o famoso canal do Estreito. Uhum. E aí eu como morador das adjacências, a gente observa que o nível de água do canal tem aumentado. Tá? E eu fico preocupado, professor. Eu venho do sindicato para casa, e geralmente eu venho a pé, tá? E eu venho como diz o Matuto, pelo acedo do canal e observando a questão da quantidade, do volume de água que o canal está sendo escoado. E aí eu fico preocupado. Essa água está sendo utilizada e não está sendo reutilizada, certo? Que é uma preocupação que os gestores têm que pensar não só em Souza, mas em todas as cidades da Paraíba e do Brasil, que é a reaproveitação da água. O que o senhor tem em relação a isso? O reuso da água, no caso, o reaproveitamento da água. Primeiramente, Osnildo, o canal do Estreito não foi feito para coletar água de esgoto, né? Ele é dimensionado para receber água da chuva, né? E existe uma grande discussão hoje com a relação do reuso. Dizem, né, os pesquisadores que a questão do reuso é um dos caminhos para poder resolver a questão do problema da crise hídrica, né? A questão do reaproveitamento da água e a questão do reuso da água. O que é o reuso da água? É você reutilizar, né? Reaproveitar e tratar o esgoto, né? Tem aquela velha história, aquela cultura. Eu beber água de esgoto, pois pode se preparar que o futuro espera. Não. Né? Você acha que está longe da nossa realidade? O açude de São Gonçalo recebe todos os dejetos de Nazarezinho e Marisópolis. E quem disse que a gente não toma água de esgoto? E outra coisa, os dejetos da cidade de Souza, o canal, nosso canal do Estreito, ele vai findar no Rio do Peixe. É verdade. Que abastece outras cidades mais na frente. É como o Osnildo fala. Infelizmente, como você presenciou a presença de água, aquela água proveniente de esgoto, Osnildo. E aquela água devia ter uma separação, né? Devia ter um sistema universal. O que é o sistema universal? Ter um sistema de esgotamento sanitário e que essa água fosse transportada, reutilizada ou então reaproveitada e encaminhada para uma estação de tratamento de esgoto, né? Que geralmente essa estação de tratamento, uma delas, a mais utilizada é a lagoa de estabilização. Por quê? Porque a lagoa de estabilização ela precisa de sol e área. E aqui a gente tem sol e tem área para poder tratar essa questão do esgoto, e a eficiência desse sistema de tratamento chega em torno de 70% a 80%. Isso significa dizer que a água que eu for jogar no rio, que hoje ocorre em forma in natura, né, ela entraria na questão do rio em torno de um tratamento de 70%. Quer dizer, temos sol, temos áreas, falta o quê? Ação, vontade para poder instalar uma estação.
bota-se na cabeça uma coisa, Osnildo. Investir, ou melhor, construir uma estação de tratamento de esgoto não é custo, é investimento para a nossa região. E de longo prazo. De longo prazo. Professor Alain, uma questão que eu queria fazer. A Universidade Federal de Campina Grande, aqui, não tem cursos voltados para a área de agronomia. Em Souza não, né? Questão de recursos, no caso no IFPB. Né? O IFPB tem alguns cursos voltados para a questão da agronomia, a questão da agroecologia. Da agroecologia, exatamente. A UFCG mesmo não tem. A UFCG só tem 4 cursos, que é o curso de Direito, o curso Civil e Social, e Ciências Contábeis e Administração. Né? E aí, você gostaria de fazer uma pergunta com relação ao UFCG? Exato. O trabalho que foi feito, um estudo que foi feito voltado para a área de administração e contabilidade, né? Desse projeto de recuperação do perímetro irrigado de São Gonçalo. Certo. Que cultura que seria mais utilizada ali para evitar tanto a monocultura do coco, né, como até mesmo uma forma de reaproveitar, revitalizar no sentido até mesmo de ter um retorno mais rápido, que outras culturas poderiam ser implantadas ali naquele setor? Olha só, pelo estudo, inclusive eu fiz esses estudos com 2 alunas minhas, analisando quais seriam as culturas ideais para o perímetro irrigado de São Gonçalo. Por incrível que pareça, a cultura que foi número 1 foi a uva. Né? A uva tem aquela discussão. O custo de produção é alto para ser implementado. Né? A uva só pode ser cultivada lá no sul. Não. Temos aqui um exemplo claro, no nosso lado, com as mesmas condições climáticas que é Petrolina. Petrolina produz hoje no Vale do São Francisco, né? Aproximadamente 3 safras ao ano, enquanto o Sul só produz 1 safra. Aí você pergunta por quê? Porque a nossa região, e outra coisa, sem contar que o solo de São Gonçalo é mais fértil que Petrolina. Né? Esse é um dado importante. Quer dizer, temos solo fértil, temos insolação suficiente. A insolação ela é diretamente ligada à doçura. Né? Se temos ao BRICS da fruta. Né? Se temos a melhor água do coco do mundo, será que não poderíamos ter a melhor uva do Brasil? Eu exagerei, do mundo, ou vamos dizer do Brasil? Poderíamos. Poderíamos ser E se a gente tem a melhor água de coco do mundo, a melhor uva deveria ser do mundo também. Exatamente. E você vê o exemplo de sucesso que é a Petrolina. A Petrolina hoje produz os melhores vinhos do Brasil. Eles concorrem com as marcas internacionais. Então, isso é questão de investimento, de você mudar, dar um choque cultural na região. E acabar com essa questão da outra cultura, o maracujá. Exato, já era justamente aí que eu ia perguntar. Você elencou a uva como a primeira. A primeira. Tem lembrança pelo menos das 3 primeiras? O maracujá poderia ser uma. Poderia se implementar a questão do cajá, do caju. Bem regional. Bem regional, cajarana. É você implementar uma rotatividade de culturas. Tirar da cultura do trabalhador de só plantar coco. Para você ter ideia, o consumo de água do coco é 200 litros ao dia. Meu Deus. Aí você vê. Mas professor, para implementar uva, para botar maracujá, precisa de assistência técnica, claro. Para você implementar um sistema de irrigação e dizer para o agricultor como é que utiliza, também tem que ter assistência técnica. Exato. Né? E aí onde está? Aí, Kelly, só uma deixa. Adianta eu chegar com novas tecnologias aqui e dizer para o agricultor, planta isso, planta aquilo, se você não tiver uma assistência técnica? É aquela velha história. É o planejamento meia sola. Né? E aí onde eu quero entrar. A Universidade Federal de Campina Grande fez esse trabalho. Tem cursos voltados na área... Não teria cursos diretamente ligados, mas tem grupos de pesquisas ligados a questão correlacionada a essa questão da água e essa questão da irrigação. Há uma parceria das duas instituições para tentar efetivar esse tipo de trabalho? IFPB e o UFCG, sim. Hoje podemos dizer que existe uma ponte formada entre o IFPB e o UFCG, no caso o IFPB de Souza, né? Mandar um abraço para o professor Eliezer, para o professor Chiquinho Sucupira, né, para os grandes docentes, né, professor Joserlan, que fazem a questão da agricultura, da agroecologia, do curso de agropecuária,
Se vocês precisam ver e observar o celeiro de pesquisa de extensão que existe no IFPB. E que eu não sei, não existe, porque não está implementado diretamente, assim, não existe uma procura direta do poder público atrás dessas pesquisas. A gente, lá na UFCG, nós fazemos pesquisa com relação a isso, mas a gente faz parceria com o IFPB, né? A gente trabalha com a questão da água, trabalha com o planejamento da água, trabalha com a questão de cultura, mas se não tiver parceria, a coisa não anda. Então, professor, o que falta é parceria. Né? Eu vejo que seu discurso é um discurso envolvedor e que realmente merece, Kellen, toda a nossa atenção, mas eu vejo que o nosso povo está passando um momento muito difícil, uma instabilidade preconizada de forma tão encravada, que as pessoas estão deixando de ter esperança, sabe? Nos poderes públicos, nas pessoas. É uma descrença, sabe? De que as coisas podem mudar e podem melhorar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito negro da nossa história, que pessoas como o senhor, como o Raimundo, que saiu daqui, como o seu J. Bento, que já tem uma idade já elevada, mas consciente, sabe? E essa voz ativa do programa Espaço Aberto, que vai continuar sendo resistente e tentando atentar e acordar as pessoas que nós podemos fazer algo diferente, sabe? E se os poderes públicos não estão agindo, nós teremos que agir. Exatamente. Buscarmos essas alternativas para que as coisas possam mudar. Eu acredito que você faz umas considerações importantes e de suma importância, de alerta para a população, né? Eu acredito que o Brasil hoje vive momento sombrio, né? Um momento sombrio que está deixando a população sem esperança de nada. O senhor já imaginou um jovem de 22 anos, 23 anos, pedir a volta do regime militar? Absurdo, é porque nunca viveu no regime militar, né? Quando ele pegar um general daquele e dizer assim, olha, vá para casa, porque está na hora, e ele não foi, levar uma pisa e levar para a cadeia, aí ele vai aprender a dizer, nunca mais defender regime militar. Porque o regime militar, quem viveu, eu não tive essa desventura de viver, porque eu nasci em 78, né? Mas eu acredito que é preciso vivenciar para poder a pessoa dizer, nunca quero um regime militar na minha vida. Exato. Na reta final, professor Alan, muito obrigado. Dizer ao senhor que eu estou muito satisfeito com sua presença no programa Espaço Aberto. É uma honra enorme dizer que nós temos um doutor, sabe, inúmeros doutores aqui na cidade, praça da casa, que tem um conhecimento vastíssimo em relação a muitos assuntos. Esperamos contar, em particular, com sua volta ao programa Espaço Aberto, para continuarmos esse debate. E o próximo vai ser sobre essa situação da juventude, do celeiro universitário, como se encontra em relação a essas mudanças políticas que acontecem no Brasil. Bom, senhor, eu que agradeço, né, o Espaço Aberto, né, por você e Kerlen dizer que é uma grande satisfação estar com vocês aqui para discutir temas tão importantes e que esteja correlacionado à questão da nossa região. Dizer que fico à disposição, e mandar um abraço para todos os ouvintes da Souzense FM e fico à disposição. Um abraço. Exatamente. Muito obrigado, professor. São 8h06, Osnildo, final do programa Espaço Aberto. Registrar aqui os aniversariantes. E temos hoje o aniversário de Militão, lá do SESI, Josélia Ferreira, Júlia Moreira, Aline Carla dos Santos, minha tia Desterro Formiga, lá do Bradesco, a Cláudia Matos, lá no Maranhão, Alessandra Ferreira, em São Paulo, Thalita Santos e também o aniversário hoje do Grupo Sorriso de AA, está completando 38 anos salvando vidas. Amanhã é o aniversário de nossa amiga Eloá Felinto, lá de Bahia, Marcos Jardim, Simone Rodrigues, Jaidenes Brito, que é comerciário aqui na cidade de Souza, Alain Oliveira e Odilareg Batista, lá da cidade de Aparecida. A todos, parabéns e feliz aniversário. E todos os ouvintes ficam agora com o programa Nova Vida da Igreja de Cristo, com o pastor Camilo, que está aqui, irmão José Hilton, e até o próximo sábado, se Deus quiser.